Você já sentiu isso? Aquele silêncio pesado da meia-noite, você, de joelhos, derramando o coração para Deus, mas parece que suas palavras batem no teto e voltam. Você ora, clama, chora, mas quando o dia amanhece, tudo continua exatamente igual. A dívida ainda está lá. A doença ainda teima em ficar. A porta que você precisa tanto que se abra continua trancada, enferrujada. Se essa é a sua realidade, eu preciso que você pare tudo agora e preste muita atenção em mim. Existe um erro fatal que quase todo mundo comete ao orar à meia-noite. E esse erro simplesmente anula o poder da sua oração. E não é falta de fé, nem de sinceridade. É o desconhecimento de um princípio espiritual, de uma chave que, quando você vira, não apenas abre as portas do céu, mas derruba as fortalezas do inferno que se levantam contra a sua vida. Hoje, eu vou te revelar que erro é esse, e vou te entregar as 3 palavras que você precisa declarar antes de qualquer pedido à meia-noite. Prepare o seu espírito, porque sua forma de orar vai mudar para sempre a partir de hoje. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. A oração da meia-noite não é apenas uma tradição, nem um horário conveniente porque está tudo quieto. Biblicamente, a meia-noite é um portal, é um momento de transição, a hora exata em que um dia termina e outro começa. E no mundo espiritual, transições são momentos de atividade intensa. É à meia-noite que sentenças espirituais, tanto de bênção quanto de maldição, são liberadas. Pense comigo. Quando Deus quis ferir o Egito com a praga final para libertar seu povo, a Bíblia diz em Êxodo 12:29 que foi à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Foi o fim de 430 anos de escravidão. A libertação chegou à meia-noite. Por outro lado, as forças das trevas também conhecem o poder desse horário. Muitos jugos malignos, muitas amarras que paralisam sua vida financeira, sua saúde, seu casamento, são fortalecidos nesse período de silêncio, enquanto a maioria dos filhos de Deus está dormindo. Eles trabalham na escuridão, enquanto você descansa. É por isso que, quando você se levanta para orar à meia-noite, você não está só entrando num momento de paz, você está pisando num campo de batalha espiritual. E aqui está o erro que tantos cometem. Você entra nesse campo de batalha desarmado. Você chega com uma postura de mendigo, quando Deus te deu uma postura de filho. Você chega pedindo, quando deveria chegar declarando. Você chega implorando por uma migalha, quando Jesus já te deu o banquete inteiro na cruz. Sua oração da meia-noite vira uma lista de reclamações. Ah, Deus, não aguento mais essa dívida. Senhor, por favor, cura essa doença. Pai, abre uma porta de emprego. E embora sua sinceridade toque o coração de Deus, sua falta de autoridade impede que os céus se movam. Você está lutando uma guerra espiritual com armas humanas. Está tentando apagar um incêndio com um copo d'água. Sua oração se torna ineficaz, não porque Deus é surdo, mas porque você não está usando a linguagem do reino. E a linguagem do reino não é de súplica desesperada, é de fé declarada. Veja este exemplo perfeito na Bíblia. Em Atos 16, Paulo e Silas foram açoitados e jogados na prisão mais profunda, seus pés presos num tronco. Humanamente, era o fim. Eles tinham todos os motivos para reclamar, para uma oração de desespero. Mas o que eles fizeram? Atos 16, versículo 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Percebe a diferença? Eles não estavam pedindo para sair da prisão. Eles estavam cantando, adorando, declarando a soberania de Deus sobre aquela situação impossível. Eles não oraram sobre o problema. Eles oraram apesar do problema. E qual foi o resultado? O versículo 26. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O terremoto não foi coincidência. Foi a resposta de Deus à atitude correta. A adoração deles quebrou as cadeias. O louvor abriu as portas. A declaração de fé provocou o milagre. Enquanto isso, quantos de nós fazemos o oposto à meia-noite?
Fortalecemos as paredes da nossa prisão com palavras de dúvida, medo e incredulidade. O erro fatal é orar focado no tamanho do seu problema, em vez de orar focado no tamanho do seu Deus. Para corrigir isso, você precisa entender a autoridade que recebeu. Quando Jesus ressuscitou, Ele não nos deu só um ingresso para o céu. Ele nos deu autoridade aqui na terra. Ele disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não é para ficar guardada para o futuro, é para ser usada agora. Davi, um homem segundo o coração de Deus, entendia isso. No Salmo 119, versículo 62, ele diz: À meia-noite me levanto para te dar graças, por causa dos teus justos juízos. Davi não se levantava só para pedir, ele se levantava para agradecer, para concordar com os justos juízos de Deus. Em outras palavras, ele declarava que a palavra de Deus era mais real e poderosa do que qualquer circunstância. Essa é a virada de chave que você precisa. Sua oração da meia-noite tem que deixar de ser um relatório de problemas e se tornar uma declaração da solução do céu, aqui na terra. Você não está informando a Deus que está doente. Você está informando a doença que, por Deus, você é curado. Você não está contando a Deus que está endividado. Você está declarando a miséria que Deus é a sua provisão. Pense nisso como uma questão de legalidade espiritual. O inimigo opera com base em legalidades. Quando você murmura e duvida, você dá a ele uma brecha. Quando você fala palavras de derrota, você assina um documento espiritual dando a ele permissão para agir. Mas quando você usa sua boca para declarar a palavra de Deus, você cancela essas legalidades e estabelece a lei do reino dos céus sobre a sua vida. Provérbios 18:21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem falado à meia-noite? Palavras de morte ou de vida? Você tem descrito a escuridão ou chamado a luz à existência? É por isso que orar à meia-noite sem esse entendimento é frustrante. Você está na hora certa, no momento de maior poder espiritual, mas usando as ferramentas erradas. É como ter a chave de um cofre do tesouro, mas tentar abri-lo com um grampo de cabelo. Não vai funcionar. Mas hoje, isso acaba. Hoje eu te entrego a chave mestra, uma chave com 3 elos poderosos. 3 palavras que, ditas com fé antes de qualquer pedido, alinham seu espírito com o poder de Deus e te posicionam para o milagre. Não são palavras mágicas. São posturas de fé que ativam o poder que já mora em você. Você está pronto para receber essa chave? Pronto para parar de orar em vão e começar a ver o céu se moverem? Então, respire fundo, porque o segredo será revelado agora. O poder da sua oração da meia-noite não está no volume da sua voz, nem na beleza das palavras. Está na sequência de fé que você ativa. E essa sequência tem 3 verbos de poder: eu confesso, eu creio e eu declaro. Vamos desvendar o poder de cada um. A primeira palavra: eu confesso. Quando você ouve confessar, talvez pense em confessar pecados. E sim, isso é parte fundamental da nossa caminhada. Mas na oração de batalha, a confissão tem um significado muito mais poderoso. Em Romanos 10:10, a Bíblia diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra grega para confissão aqui é homologia, que significa literalmente dizer a mesma coisa que. Quando você diz eu confesso, você está parando de dizer o que o mundo diz, o que seu corpo sente, o que sua conta bancária mostra. Você está começando a dizer a mesma coisa que Deus diz. Você está alinhando sua boca com a palavra de Deus. Então, quando você se ajoelha à meia-noite, antes de pedir qualquer coisa, comece confessando. Se luta contra uma enfermidade, não comece dizendo, Deus, estou tão doente. Não, comece dizendo, Pai, eu confesso o que a tua palavra diz sobre mim. Eu confesso que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Isaías 53:5. Eu confesso que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo vive em mim e dá vida ao meu corpo mortal. Romanos 8:11.
Se a luta é financeira, não comece com Deus, estou quebrado. Comece dizendo: Pai, eu confesso a tua palavra sobre minhas finanças. Confesso que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4:19. Eu confesso que sou como árvore plantada junto a ribeiros. Tudo o que eu fizer prosperará. Salmo 1:3. Você entende o poder disso? Você muda o ponto de partida da sua oração. Você não parte do problema, parte da promessa. A confissão traz a verdade do céu para a sua realidade na terra. Isso silencia a voz do acusador e cancela a legalidade do medo. É a base sobre a qual seu milagre será construído. A segunda palavra. Eu creio. Depois de alinhar sua boca com a palavra, vem o motor de tudo. Eu creio. A confissão é o que você diz. A crença é o que você internaliza. Hebreus 11:1 define a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Crer é a decisão consciente de tratar a promessa de Deus como mais real do que o seu problema visível. Muitas pessoas confessam da boca para fora, mas no coração, a dúvida grita mais alto. Dizem, fui sarado, mas pensam, mas o exame diz o contrário. Dizem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a mente grita, mas o aviso de despejo está na porta. É por isso que depois de confessar, você precisa selar isso com uma declaração de crença. Diga, e eu creio nisso. Eu recebo essa verdade não na minha mente, mas no meu espírito. Eu escolho acreditar no relatório de Deus e não no relatório do homem. Minha fé é o fundamento da minha cura, da minha prosperidade, da minha restauração. Este ato de crer transforma a palavra de letra morta em semente viva dentro de você. É o bom combate da fé. A luta não é contra a doença ou a dívida. A luta é para se manter firme na palavra que você confessou, apesar das aparências. Quando você diz, eu creio, você está dizendo, Pai, eu confio mais em Ti do que nos meus próprios olhos. A terceira palavra, eu declaro. Se confessar é alinhar sua boca com Deus, e crer é alinhar seu coração. Declarar é usar sua autoridade para executar a vontade de Deus na terra. A declaração é a palavra de ordem. É o decreto do rei. Depois de confessar a promessa e crer nela, você não volta a pedir. Você comanda, você profetiza. Você se vira para a montanha do seu problema e fala com ela. Jesus disse em Marcos 11:23, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Note que Jesus não disse, ore ao Pai sobre o monte. Ele disse, diga ao monte. Então, à meia-noite, depois de confessar e crer, você se levanta em autoridade e diz, portanto, com base na palavra de Deus, eu declaro, montanha de dívida, erga-se e lance-se no mar. Eu declaro que minhas finanças estão liberadas. Declaro que portas de oportunidade estão abertas. Eu declaro, enfermidade, seque pela raiz e morra. Dor, saia do meu corpo agora. Eu declaro saúde divina e força nos meus ossos e no meu sangue. Eu declaro que sou sarado em nome de Jesus. Eu declaro, espírito de confusão, de depressão, de ansiedade, saia da minha mente e da minha casa. Eu declaro a paz que excede todo entendimento e a alegria que é a minha força. A declaração é o ápice. É onde você para de falar com Deus sobre o problema e começa a usar o poder de Deus contra o problema. Você não está tentando convencer Deus a fazer algo. Você está executando o que Ele já fez. Você não está orando para a vitória. Você está orando da vitória. Agora, vamos ser práticos. Quero que você coloque isso em ação hoje, na próxima meia-noite. Prepare o ambiente. Antes da meia-noite, separe um tempo. Desligue o celular, a TV, encontre um lugar quieto. O objetivo é silenciar o barulho do mundo para que você possa se concentrar. Comece com adoração. Lembre-se de Paulo e Silas. Comece agradecendo a Deus por quem Ele é. A adoração muda sua perspectiva e tira seus olhos do problema. Execute a sequência de fé. Agora, escolha a área mais crítica da sua vida e aplique a chave. Por exemplo, para a restauração familiar. Passo 1. Confesso.
Pai, eu me apresento e confesso a tua palavra sobre minha família. Confesso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Confesso que meus filhos são ensinados por ti, e grande é a paz deles. Isaías 54:13. Passo 2. Creio. E eu creio nisso com todo o meu coração. Mesmo que eu veja discórdia ou rebeldia, eu escolho crer na tua palavra. Eu creio que teu poder está operando na minha casa, transformando corações. Passo 3. Declaro. Portanto, em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de contenda e divórcio na minha casa. Eu os declaro sem poder. Eu declaro que as muralhas de separação estão caindo agora. Eu declaro perdão, amor e paz sobre o meu lar. Declaro que minha família é um testemunho da tua glória. Faça isso com autoridade e convicção. Depois de declarar, não volte a duvidar. Apenas descanse na certeza de que a palavra que você liberou não voltará vazia. Sua oração da meia-noite nunca mais precisa ser frustrante. Ela pode e deve ser o momento mais poderoso do seu dia. Se você recebeu esta palavra e sua fé foi ativada, faça 2 coisas. Primeiro, vá aqui nos comentários agora mesmo e escreva com toda a sua fé: eu tomo posse da minha vitória. Faça disso um ato profético. E segundo, não guarde esta bênção só para você. Pense em 3 pessoas que estão cansadas de orar sem ver resultados. Clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para elas. Meu amado irmão, minha amada irmã, o poder para mudar sua circunstância não está numa fórmula, mas na aplicação dos princípios da palavra de Deus. A oração não é para convencer Deus a fazer nossa vontade. É para alinhar nossa vontade com a dele e usar a autoridade que ele nos deu. Como está escrito, se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ao confessar a palavra, você garante que está orando segundo a vontade dele. A partir de hoje, sua oração da meia-noite se torna um decreto. Um decreto de saúde, prosperidade, restauração e paz. Não se surpreenda quando as coisas começarem a acontecer. Não se assuste quando as portas se abrirem. Não se choque quando o testemunho que você tanto espera chegar. Foi você que, em parceria com o Espírito Santo, o chamou à existência. Levante-se à meia-noite, não como vítima, mas como um guerreiro. Não com uma lista de problemas, mas com a espada da palavra em sua boca. Use a chave. Confesse, creia e declare. E observe as muralhas da sua vida começarem a ruir. Eu libero essa bênção sobre você. Que o Espírito Santo te encha de ousadia e fé, e que sua próxima oração da meia-noite seja o começo do maior testemunho da sua vida. Em nome poderoso de Jesus. Amém.